Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, amigos e amigas? Hoje, mais uma vez, o nosso devocional diário do dia 3 de maio de 2025. Hoje, o nosso tema do devocionais é Tendas Cansadas. A história é compartilhada pelo nosso irmão Arthur Jackson. O irmão Arthur Jackson, ele conta a história de um pastor que pastoreava uma igreja no Quênia, na cidade de Nairobi. Esse irmão que pastoreava uma cidade no Quênia, na cidade de Nairobi, ele manda uma mensagem para o Arthur Jackson escrita, dizendo o seguinte: a tenda está cansada. A tenda está cheia de buraco, está vazando muita água, está com muitas goteiras. Ele estava falando da tenda onde ele pastoreava lá no Quênia, uma cidadezinha pobre, onde a igreja era feita de pau a pique, e ele contava como era que estava a situação da igreja naquele dia atual. Quando essa mensagem chega ao Arthur Jackson, ele lembra automaticamente de um texto bíblico compartilhado pelo apóstolo Paulo, falando sobre a tenda que é o nosso corpo, que é um corpo frágil, que é uma tenda que está a cada dia deteriorando-se. Mas o apóstolo Paulo, ele dá-nos uma mensagem de esperança, dizendo que ainda que essa tenda, que este corpo se desfaça, se estrague, há uma esperança dentro dele, que é de termos uma tenda, uma morada, não feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus nos céus. E ainda diz mais que esse corpo, essa tenda que está sendo desfeita dia após dia, que está fraca, que está cansada, dentro dela, a Bíblia diz que Deus nos deu um penhor chamado Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar dentro de nós para alimentarmos uma esperança de que em breve deixaremos essa tenda tão cansada para habitarmos em um novo corpo, habitarmos em uma nova morada, não feita pelas mãos humanas. E nós temos essa esperança, e essa esperança é a que nos faz, mesmo cansado, não desistir jamais. Pois em breve teremos um corpo eterno que nunca acabará nos céus. Glórias a Deus. Agora vamos para o livro de 1 Reis, capítulo de número 14. Lembrando que Jeroboão está reinando em Israel e Roboão está reinando sobre Judá. A história começa, deixa um pouco Roboão de lado e acompanha Jeroboão, que é rei de Israel. A Bíblia mostra que Jeroboão, ele continuou com a idolatria terrível. E essa idolatria foi tão grande a ponto de Deus mandar o profeta Aías entregar uma profecia para ele, e ele não aceita. A Bíblia diz que ele continua pior ainda. Isso registra lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 13. Aí quando chega no capítulo de número 14, diz que Abias, que era um dos filhos de Jeroboão, fica doente, a ponto de quase morrer. Jeroboão, quando vê esta cena acontecer, ele manda sua esposa ir até a cidade de Siló e procurar aquele profeta Aías, que havia entregado uma profecia para Jeroboão de que ele se tornaria rei, e ele se tornou rei. Porém, como ele se tornou um rei desviado, ele tinha medo de procurar o profeta Aías. Então manda a esposa dele se vestir disfarçada, sem mostrar para ninguém que ela era uma princesa, que ela era uma rainha, e manda ela procurar ele na cidade de Siló. Aí eu tenho uma aplicação aqui. Há pessoas que só procuram a Deus, só procuram a presença de Deus quando estão em momentos trágicos da história. Enquanto estão numa vida boa, enquanto estão numa vida longa, enquanto estão numa vida do I love you, não procura a Deus. Mas quando começa a cair num despenhadeiro, diz: meu Deus, me socorre. Que é o que acontece aqui com Jeroboão. O filho dele está doente, então ele procura aí um auxílio da parte de Deus. A Bíblia diz que lá na cidade de Siló está o profeta Aías. O profeta Aías já está velho, já está com a idade avançada. Além de estar velho, com a idade avançada, ele está cego, ele não enxerga mais. Porém, há uma grande diferença entre o profeta Aías, um velho profeta, e aquele velho lá do capítulo anterior de 1 Reis, onde aquele velho era um velho mentiroso. Deus usou porque, assim como ele permitiu que a jumenta falasse,
Ele também permite que muitos outros profetizem e entregam a mensagem, às vezes sem ter nenhum compromisso com ele, porque Deus tem compromisso não com o profeta, mas com a sua palavra, né? E quando o profeta tem compromisso com ele, claro que ele também tem compromisso com o profeta, assim como ele teve compromisso com Elias, Jeremias e outros, inclusive com esse que nós estamos falando agora, que é o profeta Aías. O profeta Aías está na cidade de Siló. Enquanto o profeta Aías está na cidade de Siló, mesmo ele estando cego fisicamente, ele tinha visões espirituais. E numa visão, Deus fala para ele e disse: Aías, a mulher de Jeroboão está vindo te procurar. Então você vai falar para ela assim e assim e assim. Ela vai vir disfarçada para você não conhecer, mas quando ela chegar, você entrega essa profecia. A Bíblia diz que ela chega na sua porta, e quando ele escuta o barulho dela chegar, ele era cego, mas não era surdo. Quando ela vai chegando, ele grita e diz: entra, mulher de Jeroboão, por que tu se disfarça? Aí ela entra. E ele então tem uma promessa aí da parte de Deus, tem uma profecia da parte de Deus, e ele começa entregando a profecia. Eu marquei aqui alguns pontos dessa profecia. Ele disse: olha, assim diz o Senhor, para você entregar essa mensagem ao seu marido, rei Jeroboão: eu te tirei do meio do povo, eu te fiz rei sobre Israel, eu te arranquei o reino. Continuando a profecia: eu te arranquei do meio da família de Davi, eu dei a você o trono, mas você não me obedeceu. Você foi pior do que todos os outros que foram antes de você. Que coisa, né? Você fez outros deuses para você. Você me provocou a ira e recusou a me conhecer. Eu vou trazer uma desgraça tão grande no meio da tua família. Eu vou destruir todos os teus filhos. Vou destruir todos os homens na tua casa. Aqueles que morrerem mais velhos, os cães comerão as suas carnes. E finalizando essa profecia, ele disse assim: volte para casa, e quando você chegar na cidade, a criança vai morrer. Quando você colocar o pé na cidade, essa criança, seu filho, vai morrer. E a Bíblia diz que ela volta para entregar essa profecia a Jeroboão. Quando ela chega no centro da cidade, né, coloca o pé na cidade, a criança morre. Todo Israel planteia, todo mundo chora. E finaliza aí a história de Gideão, de Jeroboão. E ainda teve mais uma parte da profecia que diz assim: olha, sabe por que essa criança vai morrer? Porque Deus se agradou dele. Foi o único da casa de Jeroboão que Deus se agradou. E a Bíblia diz que Jeroboão pecou e todo o povo pecou com ele. Ao entrar na cidade, a criança morreu, e Jeroboão reinou apenas 22 anos, morreu também, e agora Nadab, o filho de Jeroboão, vai reinar em seu lugar. Aí a história deixa um pouco Jeroboão, que era reino de Israel, e Nadab lá agora assumindo o reinado, e traz aqui de novo a visão bíblica aos olhos do profeta, do escritor, para ajudar. A Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, reinava lá. E ele também pecou contra Deus e pecou muito. E eu quero trazer uma coisa aqui muito importante, que Deus sempre vai tratar pecado como pecado. Deus sempre vai tratar o pecador como um pecador. Alguém ontem até me perguntou e disse: que diferença faz entre você que peca e nós que pecamos também? Porque todos nós somos pecadores. Sim, a diferença é que há pecadores que pecam fugindo do pecado. O crente, ele não peca porque ama o pecado. O crente peca porque ele é pecador, e ele peca fugindo do pecado. Mas há pessoas que pecam porque amam o pecado. Tem pessoas que amam tanto o pecado que ele peca sabendo que é pecado. Ele peca porque gosta, ele peca porque ele ama. Tem pessoas que pecam porque o pecado dá prazer, o pecado não tira pedaço, o pecado o pecado não tira pedaço, o pecado é doce, o pecado é como mel. Então há pessoas que pecam e pecam mesmo, e porque ama o pecado. Essa é a diferença entre o pecador que ama o pecado e o pecador que não ama o pecado. Bom, eu estou filmando aqui na sala pastoral junto com o Juan. Dá um oi aí, Juan. Dá um tchau aí. Levanta a mão aí. Vai, levanta a mão. Estou filmando hoje aqui, gravando o nosso vídeo aqui da sala pastoral. Vamos para frente. Muito bem.
A Bíblia diz que o pecado de Roboão foi tão grande até ao ponto de, na sua época, ter prostitutos cultuais. A cidade toda começou a pecar. Muito bem. No 5º ano que Roboão reinava, a Bíblia diz que Sisaque, rei do Egito, reinou sobre o Egito, invadiu Jerusalém, saqueou Jerusalém, levou todos os escudos de ouro, que era o orgulho de Salomão, né? Levou todos os escudos de ouro. Aí a Bíblia diz que Roboão, no lugar dos escudos de ouro, coloca escudo de bronze. Os soldados todos os dias, né, faziam aquela arte perante ele e depois guardava os escudos lá no templo de volta. Finalizando aí, a Bíblia diz que Jeroboão morre e o seu filho Nadab reina em seu lugar. Morre também Roboão e o seu filho Asa reina em seu lugar. Agora, aí no capítulo número 15, nós vamos acompanhar a história do povo de Israel. Judá tem um novo rei e também Israel tem um novo rei. Judá reina Abias e Israel reina Nadab. Vamos acompanhá-los? A Bíblia diz que Abias, reinando agora sobre Judá, Abias ele teme ao Senhor, ele anda, né, Abias ele continua, estou trocando Abias por Asa, daqui a pouco a gente chega no Asa. Abias ele continua no mesmo pecado de seus antepassados, pecou mais do que Salomão, mais do que Roboão. A Bíblia traz mais uma vez, irmãos, a memória que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, né? Mas também ele visita, quando o pai ele é bondoso, ele visita a bondade do pai nos filhos, até 1000 gerações. E aqui ele traz que não rasgou o reino totalmente da vida de Davi, né? Por causa, Davi foi um grande homem, um homem que amou a Deus e serviu a Deus. Então o reino de Davi, ele vai sempre permanecer com alguém da família de Davi, porque Davi honrou ao Senhor. Mas uma coisa me chamou a atenção novamente. A Bíblia toca de novo no pecado de Davi. E disse que Davi foi um homem que andou no caminho do Senhor, com exceção o mal que ele cometeu contra Urias, o Eteu. E mais uma vez eu trago aqui, se Davi soubesse que a história dele estava sendo escrita, e hoje nós tivéssemos conhecimento da situação, o povo de Israel toda, Davi não teria feito o que fez. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem muito grande de testemunha. Então, meus irmãos, a sua história, a minha vida, a sua vida, está sendo escrita por alguém. Evite pecar, evite errar, busque uma vida próxima de Deus, uma vida com graça, com santidade. Faça isso. Muito bem, pouco tempo depois Abias morre, e no lugar de Abias, Asa reina em Judá, no lugar de Abias, né? E lá Nadab ainda continua reinando em Israel, Samaria. Asa faz uma limpeza. O rei Asa, rei de Judá, ele faz uma limpeza completamente em Judá. A Bíblia diz que ele mandou matar todos os prostitutos cultuais, ele retirou as imagens que o seu pai havia feito, ele arrancou do trono uma mulher chamada Maaca, que era sua avó, arrancou ela do trono, porque ela era tida lá como rainha-mãe. Arrancou ela de lá. O coração de Asa foi entregue ao Senhor, foi dedicado ao Senhor. E Asa, ele fez muitas proezas, mas de repente ele fica doente e morre. Agora vai vir o seu filho Josafá reinando em seu lugar. Eu acho interessante na Bíblia, porque a Bíblia é o seguinte, ela vai para Israel, aí volta um pouco conta de Judá, volta para Israel. Agora vamos voltando lá para a tribo de Israel, né, que eram as 10 tribos. O texto bíblico diz que Nadab, ele começa a reinar, e ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele faz? Ele faz o povo de Israel pecando mais ainda. Quando ele começa a fazer o povo de Israel se aprofundar no pecado de Jeroboão, a Bíblia diz que um jovem chamado Baasa levanta-se contra Nadab, mata Nadab e assume o rei. Não é mais descendente de Jeroboão. Lembra da profecia de Aías no capítulo número 14? Aías disse que Deus iria descer a espada na casa de Jeroboão. Aí esse jovem que começa reinando, Baasa, vai na casa de Jeroboão, mata todos os filhos de Jeroboão e assume o reinado no seu lugar, cumprindo aí a profecia
que havia sido feita para Jeroboão através do profeta Aías. Deus cumpre o que promete. Mas continua a mesma história triste. Baasa, ele não para de pecar. E nos próximos capítulos nós vamos ver aí o que vai acontecer. Josafá reinando de um lado e Baasa ainda continuando reinando do outro lado. Vamos ver onde vai chegar nos próximos capítulos. Finalizando aí no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 21 a seguir. O capítulo anterior de ontem, nós lemos que Jesus preparou aquela ceia com os seus discípulos e ele havia dito para os seus discípulos, dizendo: eu estava ansioso por esse momento em que iria participar com vocês dessa ceia. E eles trocaram o cálice, tomaram o cálice, comeram o pão, só que agora Jesus traz uma descoberta. Ele diz assim: olha, um de vós há de me trair. Coisa triste, né? Jesus fala: um de vós há de me trair. Na mesa a conversa começa rolando outro tipo de conversa. Quem seria o maior no reino dos céus? Jesus fala para ele: olha, vocês vão reinar sobre cidades de Israel. Então, entre os gentios, eles ficam preocupados quem manda mais, mas aqui entre vós não tem isso. Aqui é o seguinte: aquele que é o maior é o que mais serve. Eu, por exemplo, estou no meio de vocês como se fosse aquele que veio para servir e não para ser servido, né? Então Jesus mostrou aí que ele era o menor. Aí traz aí o texto bíblico ainda mostrando: Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar contigo, assim como se ciranda o trigo dentro de uma peneira. Mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres e voltares a mim, lembra-se de converter também os teus irmãos, que é o que vai acontecer lá na frente. Aí depois Jesus disse assim: ó, Simão, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Eita, que coisa triste, né? Termina então a Santa Ceia. A Bíblia diz que eles vão para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa orando, e a oração dele era intensa. Os discípulos chegam a dormir. Jesus volta para orar novamente, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Lucas, ele vê nesse capítulo aqui algo muito interessante que outros capítulos, os outros escritores não marcam. Mas Lucas diz aqui que a oração de Jesus foi tão intensa, que ele começa a suar sangue, a ponto de chegar um anjo dos céus. É essa parte aí. Veio um anjo, apareceu um anjo e o consolava. Terminada a oração, Jesus disse para os seus discípulos: vamos. E agora está chegando o príncipe desse mundo. Nos próximos capítulos vai desenrolar aí a traição de Judas. Vamos finalizar aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Cuidado, nossa casa é frágil. E ele termina dizendo aqui para os seus discípulos: orai e vigiai para que não caia em tentação. O tema principal de hoje é que a nossa tenda, a nossa casa é frágil, né? Porque é uma casa humana, é um corpo humano. Então vamos nos fortalecer, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Buscando o Senhor durante todo o tempo, enquanto o tempo ainda dá tempo. Um grande abraço a todos, amanhã tem mais.